Estava aqui, eu preparei umas perguntas para fazer para o Sim. senhor. E a primeira delas foi o seguinte: me diga uma coisa, pastor. Em um mundo onde os homens eles estão cada vez mais perdidos em identidade e propósito, qual o papel da fé na reconstrução de um homem de verdade? Eu acho que é primeiro trazer o homem, né, ao centro da vontade de Deus, ao lugar que ele nunca deveria ter saído. Né? Quando olhamos lá em Gênesis, o homem caiu. Tendo tudo, ele caiu. O homem insatisfeito. Né? A natureza do homem ele é pecaminosa. Então, nós hoje nascemos do pecado devido ao pecado de Adão e Eva. E todo homem ele tem a tendência a viver uma vida de pecado, uma vida separada de Deus. Mas Deus mandou o seu Filho Jesus, e glória a Deus por isso, para nos resgatar e nos dar uma vida verdadeira. E a gente, a partir de Cristo, poder entender que a gente pode desfrutar de todas as coisas. Então, o homem, para andar na jornada da vida, ele precisa conhecer a Deus, senão ele nunca vai saber quem ele é. Porque quem conhece a Deus, ele vai conhecer a sua verdadeira identidade. Sim. Se nós somos nova criatura, que nova criatura é essa? Né? A Bíblia fala que nós somos nova criatura uma vez que nós nos aproximamos de Jesus. Então Deus está tirando o velho homem, um homem caído, e nos dando as vestes de Cristo. Então, a partir de então, tornamos cristãos, ou seja, pequenos cristos, homens que estão aqui para expressar Jesus. Imitadores. Então, quem conhece Jesus, ele imita Jesus. E aí ele vai ter a verdadeira identidade dele revelada de filho. E esse é o grande ponto. Por isso que hoje a sociedade, você vê tantos órfãos, tantos filhos abandonados, tantos filhos que não sabem quem são. Sim. Por isso que o inimigo usa tanto o meio de destruição de famílias, que nós estamos até falando sobre isso. Estatísticas mostram que mais de 50% dos casamentos se destroem em 15 anos. Caraca. Você vê o abandono de pais, né? Inclusive, nós estamos aqui, certamente muitos homens vão nos acessar aqui devido ao clã, né? Ano de 2024, quase 450 mil homens no Brasil, né, se afastaram profissionalmente por causa de sobrecarga emocional. Isso mostra o seguinte, que esse tipo de homem, além dele estar querendo provar o que ele não precisa provar, porque ele está enfiado no trabalho, enfiado em falar eu tenho, eu posso, eu sou, ele está perdido porque ele não conhece que ele é amado e que ele não precisa provar nada a ninguém. Jesus já provou tudo que precisava ser provado. Obviamente, não estou dizendo que o homem ele não precisa lutar pela vida, que ele não precisa batalhar pelos objetivos que são propostos diante dele, mas entendemos que quando o homem sabe o centro da vontade de Deus para ele, ele não vai negligenciar o que foi colocado nas mãos dele. Sim. Eu tenho uma família, tenho 3 filhos. Como é que eu, como pai, marido, pastor, empresário, filho, eu tenho pais vivos, tenho irmãs, minhas irmãs, meus amigos, familiares. Como é que você dá conta de tudo isso? É impossível se não for Cristo. Exato. Porque Cristo vai te ensinar a colocar as verdadeiras prioridades. E eu acho que hoje a maior dificuldade do homem é saber o que é valor. Porque você troca dinheiro, né, família pelo dinheiro, os valores eternos por dinheiro, por fama, né, por poder. E eu vejo que o Senhor, quando você tem Cristo revelado a você, você começa a entender que não é sobre essa terra. É sobre a nossa eternidade, é sobre a nossa pátria genuína, Forte. que é o céu. É forte, porque Muito. não é sobre mim, é sobre ele. É né? sobre ele. Sobre ele. Quando a gente fala de propósito, e até por muito tempo eu me fiz essa pergunta, que é qual que é o meu propósito, né? O que eu tenho que fazer? Mas quando você entende que não é sobre o seu propósito, é sobre o propósito de Deus, né? O nosso propósito aqui é servir ao propósito de Deus. E eu entendi isso há pouco tempo, inclusive, se eu estiver errado, você pode me corrigir, né? Sim. Eu ficava achando que, tipo assim, que tem a ver com profissão. Qual é a profissão que eu tenho que seguir, né? Qual é a profissão correta? O que é que eu tenho que fazer? Eu ficava meio perdido. E aí, quando eu entendi que o propósito é servir a Deus, o que é que Deus quer que a gente faça? Que a gente seja pessoas boas, né? Que amem Ele, que seja temente a Ele, que amem aos outros, que sirva, que faça o bem, que fale a verdade. É isso. Então, quando você entende isso, cara, você entende uma coisa: qualquer caminho leva a Roma. Ou seja, qualquer profissão que eu escolher, eu vou estar fazendo bem, eu vou estar fazendo, né? Vou estar ajudando as pessoas. Então, meu propósito não é sobre a profissão, é sobre servir a Deus. É sobre Cristo, né? É sobre Cristo. E é interessante que às vezes a gente está muito preocupado, né? Como eu devo servir, o que eu devo fazer, né? Quem eu devo me tornar.
Eu creio que na jornada a gente vai perceber aquilo que Deus está construindo na nossa frente. Sim. Eu nunca sonhei em ser um empresário, eu nunca sonhei em ser um pastor. Aliás, eu corria dessa função, né? Eu não fui criado para ser um empresário, né? E eu me lembro que eu trabalhei como office boy numa agência de publicidade. Aos 14 anos eu comecei meu trabalho. E aí eu servi por 1 ano e eu consegui uma vaga num banco na época como um contínuo, um office boy de banco. E aí nesse contexto, foi em 1995 que eu acabei indo para esse banco e tive assim o privilégio de poder aprender tão jovem coisas que me desafiaram para a vida. Mas eu não sonhei em ser bancário, né? E não sonhei no meio da jornada, em 2010, poder assumir uma empresa que estava em falência e aí consegui reverter uma situação através de uma consultoria que dei na época. E aí, por causa disso, acabei me tornando um empresário, né? E nós estabelecemos uma empresa e aí você fala, como isso pode acontecer, né? E aí eu não estava projetado para isso. Hoje eu começo a olhar para trás e eu falo assim, Deus, Ele me deu uma roupagem para acessar pessoas que precisavam ser acessadas através da minha vida. Uau. Então eu entendi que tudo que eu tenho hoje, tudo que eu me tornei, que o homem pode olhar e falar, nossa, esse cara, ele é isso, ele é aquilo. Isso, na verdade, é só uma estratégia de Deus para me tornar acessível àquele tipo de pessoa, aquela pessoa que Jesus quer apontar a Ele mesmo, né? Então ele fala assim, tá vendo, Gustavo? Então, ele é isso, ele é aquilo. Aí ele olha e fala, poxa, eu admiro o que ele é. Quando ela olha para mim, eu falo assim, deixa eu te mostrar quem fez. Eu aponto aquele quem fez. Eu aponto aquele quem é. Né? E eu acho que o sucesso de um homem não está no tanto de dinheiro que ele tem, não está no poder ou na fama que ele tem, não está na família que ele tem, mas está no tanto que ele se entrega a Jesus e carrega Cristo nas suas verdades de dia a dia. Né? Porque há muitos homens que professam a fé cristã, mas nunca expressaram a Jesus. Não vive de fato. Né? E aí, eu acho que esse é o ponto, é a gente poder expressar quem nos criou. Isso vale a pena. Aí você fala, o que eu preciso provar para alguém? Não, eu preciso servi-lo com todas as minhas forças, com toda a minha alma e todo o meu entendimento, para que ele seja visto e manifesto na terra. Glória a Deus.